Então, estamos nesse momento gravando. Então, vamos dar início nesse momento ao Asia Trends, perspectivas da proteína animal do Brasil para o mercado asiático. Esse evento é o primeiro webinar temático promovido pela BPA juntamente com a Avelan Big Data. Gostaríamos de agradecer a participação de todos que acompanham essa transmissão ao vivo. Temos espectadores aí da China, da Alemanha, de Portugal, da Argentina, de outros países, além, logicamente, do Brasil. Nesse momento, fazendo uma atualização, somos 200 participantes. Ao longo da próxima hora, nós acompanharemos aí as palavras do presidente Francisco Turra, o presidente da BPA, do nosso diretor executivo, Ricardo Santin, do nosso gerente de mercados, Luiz Rua, e da CEO da Avelan Big Data, Andréa Veríssimo. Nosso webinar vai funcionar da seguinte maneira. Nós teremos apresentações conforme a sequência do nosso presidente Francisco Turra, da Andréa Veríssimo e, posteriormente, aí, do Santin e do Rua. Após as apresentações, nós responderemos as questões que forem postadas no chat da transmissão. Então, todos aqueles que quiserem participar, que quiserem apresentar perguntas, a gente pede, por favor, que apresente no chat da transmissão. Nós não abriremos o microfone justamente porque o número de participantes é muito grande. A gente, nesse momento, já está em 207. Sem mais delongas, vou passar, então, agora a palavra para o nosso presidente, o Francisco Turra. Bom dia a todos os que estão participando. Em especial, um grande abraço a Andréa Veríssimo, que representa e é diretor da Avelan, ao nosso querido amigo Ricardo Santin, que é o gerente dessa crise dentro do nosso setor, e ele será o futuro presidente da nossa ABPA, da nossa entidade. Logo em seguida será o presidente, o Luiz Rua, o Marcelo, estamos juntos. Bem, quando nós visitamos um país, é meu costume, e certamente de vocês também, é perguntar assim: o que é que este país tem de diferente e de bom? Pois quando alguém pergunta sobre o Brasil, nós já temos a resposta para dar na hora. Este país é o grande celeiro do mundo, é um país produtor de alimentos. Ele tem tudo, ele pode tudo e realmente é um milagre que nós temos para oferecer ao mundo, e nessa hora ele se revela ainda mais pujante. Depois da pandemia, antes da pandemia, mas depois da pandemia, com uma expressão ainda maior. Nós representamos um setor muito importante da proteína animal. Administramos o setor de aves, suínos, ovos, genética, E estamos oferecendo ao mundo exatamente um produto de altíssima qualidade, e isto importa também. Vejo um dado que eu recebi outro dia: asiáticos e africanos, 800 milhões de pessoas consomem bicho silvestre, desde roedores, furões, ratos e, além de tudo, até morcego, que pode ter sido a causa do Covid. Isso é algo muito triste. Pois vejam vocês, nós que vamos falar sobre nossa prospecção em relação ao mercado asiático, vamos ter cada vez um espaço maior. Primeiro, porque temos profundo respeito a todas essas regiões do mundo. Segundo, porque elas próprias nos veem com respeito, nos admiram, porque nós produzimos com qualidade e mantemos sanidade sem nunca termos tido um só problema. Vejam vocês, por exemplo, nesse momento tão difícil da pandemia, não tivemos um caso de influenza aviária, não tivemos um caso de peste suína africana e de outros males que poderiam nos afetar e comprometer nossa imagem. E estamos lutando muito para operar, para manter-nos ativos, para distribuir ainda alimentos para os mercados com os quais temos compromisso e com o nosso mercado interno. Veja, é uma missão nobre, difícil de ser entendida, porque muita gente acha que porque aconteceu um caso de Covid é realmente motivo para fechar. Isso existe e há realmente esse tipo de mentalidade. Ao invés de dizer o que eu posso fazer para deixar fluir normalmente, às vezes o melhor caminho é proibir, é interditar, é fazer todo tipo de dificuldade, criar obstáculo para a empresa funcionar.
Mas, olhe, eu quero repetir aqui nessa abertura, todos que estão aqui presentes, jornalistas, via nossa PEX, o Alberto aí também, dizer o seguinte: se não houvesse aves, suínos, ovos, leite, hortifruti granjeiros, num Brasil tão subdividido em pequenas propriedades, nós estaríamos falando em agricultura de subsistência. E hoje nós temos empresários com uma pequena propriedade, 1 ou 2 aviários, produzindo até pescados, que é uma outra riqueza, produzindo gado leiteiro. Quer dizer, realmente nós somos socialmente, economicamente importantes. E um dado que chama muita atenção. Onde nós estamos, nós temos uma capilaridade tão grande e disseminamos tanto a renda, a riqueza, que nós temos os maiores IDHs do país. Veja aí no Rio Grande do Sul, Lajeado, Ponteando, município que tem extrema dificuldade de ver as plantas continuando, operando, prosperando, às vezes por incompreensão. E outros municípios, está lá Videira, Concórdia, em Santa Catarina, Lucas do Rio Verde, enfim, estamos nós, está a distribuição de renda, de riqueza e emprego. 500 mil trabalhadores de chão de fábrica, 170 mil famílias de integrados, famílias que não têm sexta, sábado, domingo, feriado, nunca operam, trabalham para produzir, para que a gente possa abastecer o mercado interno da forma mais intensa e ainda ter um excedente exportável que é muito significativo, que nos dá aí, veja por ano, entre aves e suíno, 9 bilhões de dólares. É muito dinheiro que transforma a proteína, que transforma farelo de soja, milho, converte isso em proteína animal que é aceita em todos os lugares do mundo e é grife em muitos países que têm paladar apurado. Meus amigos, hoje é dia de a gente ouvir, de a gente estar aqui presente, partilhando a informação com tantos. Eu quero dizer também que a BPA, ela a cada dia procura se aprimorar, estar próxima, mais junto. Desde 12 anos que nós estamos lá, entramos com o Ricardo Santin e eu, nós a cada dia estamos tendo a alegria de ver a melhoria, a união. Lá não existe empresa grande, temos as maiores do mundo e temos umas pequenas, com oportunidades até maiores do que as grandes, com rentabilidade muito maior proporcional às grandes. E todos se sentem juntos, felizes, porque há uma causa que a gente defende, é a causa do setor. Passamos por dificuldades, carne fraca, greve de caminhoneiros, estamos passando também por essa. Vamos passar. E aqui, repito, o que me chocou ontem, eu vou dizer hoje, nesse dia da oração do Papa. 3 milhões e 700 mil seres humanos morrendo neste ano de fome. Nós somos exatamente o antídoto, somos um remédio. Temos que seguir e vocês que estão nos acompanhando saibam que é essa a nossa missão. É isso que nos torna apaixonados por ela. Nós somos apaixonados. Nós somos servidores, nós somos colaboradores, mas nós somos apaixonados pelo que fazemos. Muito obrigado pela minha parte agora e voltaremos porque é natural. É uma live que vai abrir oportunidade para perguntas e nós vamos poder interagir entre nós também. Então, vamos lá na sequência. Pessoal, então, só em complemento à mensagem do presidente Francisco Turra, nós vamos colocar aqui o vídeo da campanha que a gente lançou essa semana, uma campanha que pauta aí a produção de alimentos aí como uma essencialidade, como uma missão mesmo do nosso setor produtivo. Nós vamos agora compartilhar essa imagem agora com vocês. Aliás, esse é o presente que a gente dá a todos que estão nos acompanhando. Temos algo para contar que é uma verdade. Nós produzimos alimentos e já enfrentamos outros desafios. Vencemos
porque nos preparamos para isso. Foi então que surgiu o novo coronavírus e surpreendeu o mundo. Por isso, é de um outro alimento que queremos falar com você agora. O alimento do amor à vida. Neste momento, pessoas estão em casa cuidando de si e dos mais vulneráveis. Pessoas estão na linha de frente se arriscando para salvar vidas. Pessoas estão no campo e na agroindústria trabalhando para que não falte comida na mesa das famílias, todos unidos pelo mesmo sentimento de proteção ao outro. A história nos ensina que é assim que superamos os momentos mais difíceis e que saímos mais fortes deles. Esse é o legado que vamos deixar aqui e agora. Cada um de nós tem algo valioso que nos permite ir além. O amor de cada um alimenta todos. Pessoal, não sei se a gente perdeu um pouquinho do começo do vídeo, mas eu acho que para a gente dar dinâmica aí à apresentação, não sei se vocês estão de acordo, a gente repete só mais uma vez, só para a gente poder ter a imagem completa aqui que a gente perdeu e a gente já retoma aí, já repassa com a Andréia. Só um minutinho. Temos algo para contar que é uma verdade. Nós produzimos alimentos e já enfrentamos outros desafios. Vencemos porque nos preparamos para isso. Foi então que surgiu o novo coronavírus e surpreendeu o mundo. Por isso, é de um outro alimento que queremos falar com você agora. O alimento do amor à vida. Neste momento, pessoas estão em casa cuidando de si e dos mais vulneráveis. Pessoas estão na linha de frente se arriscando para salvar vidas. Pessoas estão no campo e na agroindústria trabalhando para que não falte comida na mesa das famílias, todos unidos pelo mesmo sentimento de proteção ao outro. A história nos ensina que é assim que superamos os momentos mais difíceis e que saímos mais fortes deles. Esse é o legado que vamos deixar aqui e agora. Cada um de nós tem algo valioso que nos permite ir além. O amor de cada um alimenta todos. Bom, pessoal, então, são coisas do ao vivo, né? Às vezes a gente tem esses pequenos problemas técnicos, mas agora a gente passa então a palavra para Andréa Veríssimo. Ela é CEO do Avelã Big Data e vai passar um pouco para a gente aí sobre a construção desses dados. Andréa, a palavra está contigo. Bom dia a todos. É uma honra imensa estar com pessoas tão ilustres do nosso agronegócio aqui hoje, o ministro Turra, Ricardo Santin, Luiz Rua. E nós fizemos esse trabalho, então, para a BPA com muito orgulho, realmente uma entidade extremamente competente que sabe liderar o seu setor e poder contribuir com a parte de análise de dados para a melhoria da entidade, realmente é uma honra enorme. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade de trabalhar para vocês. Bom, vou compartilhar, então, aqui a minha tela. Vocês estão enxergando, Marcelo? Perfeito, André. Tá 100%. Bom, vamos lá. Então, na Avelã Big Data, né, é uma empresa que eu tenho hoje junto com o cientista de dados Eri Jardim, que é uma pessoa absolutamente brilhante. Eu procuro reunir todas as experiências que eu tive na minha carreira, tendo percorrido diversos brasileiro em associações, empresas, empresa familiar, né? E hoje eu sou então uma empreendedora, uma produtora rural e eu acho que posso me identificar como uma nerd também, de tanto que eu estou apaixonada por essa área de dados. E talvez muitos de vocês devem estar se perguntando por que a gente está falando em Big Data quando a gente quer falar de mercado, o que isso tem a ver uma coisa com a outra. E aí eu faço a pergunta para vocês sobre o quanto custa o agronegócio quando a gente toma decisões que são baseadas em informações incorretas ou incompletas, né?
O agronegócio brasileiro, como o ministro já falou na introdução, ele é cada vez mais profissionalizado, mais competitivo, e nesse momento de pandemia do Covid-19 que nós estamos vivendo, ficou ainda mais claro, para quem não sabia ou não tinha se dado conta, o quanto a produção de alimentos é algo essencial para nós, é algo absolutamente fundamental. E se, por outro lado, então, a gente tem cada vez galgado melhores posições na produção, na exportação de diversas commodities, a gente também observa que acessar as informações corretas para as nossas decisões não é sempre fácil. E o próprio governo, quando tem que formular políticas públicas, ele tem, muitas vezes, o risco de acabar sendo influenciado por grupos de interesse que são mais ruidosos, talvez, e que acabam não trazendo uma política pública que seja a mais adequada. E quando a gente fala em Big Data, então, do que a gente está querendo falar, né? Eu estou falando de grandes volumes de dados, de imensos volumes de dados que estão sendo criados a todo instante, né? Estamos falando de dados que são criados, inclusive por nós, quando nós utilizamos aplicativos, chamando uma comida na nossa casa, né? Estamos todos isolados, ou então quando a gente traça um mapa ou dá um like numa rede social, a gente também está contribuindo para gerar quintilhões de dados a cada dia, né? Se a gente faz uma busca na internet, se a gente vê um filme em streaming. Então, se a gente usa o aplicativo de graça, a gente tem que entender também que a gente, nesse caso, está sendo o produto, né, para esse aplicativo. E quando a gente chega nesse universo tão imenso do Big Data, e a gente se dá conta que 90% dos dados do mundo foi criado nos últimos 2 anos apenas, é uma loucura pensar que a previsão dos especialistas também é que nos próximos 5 anos, a gente vai duplicar em 10 vezes a quantidade de dados. Então, o desafio atual hoje da ciência de dados é conseguir analisar esses grandes volumes de dados que são extraídos sistematicamente, né, que demandam novas tecnologias de software, novas áreas de conhecimento e curadoria de dados para a gente conseguir entender o que esses dados querem dizer. Então, quero introduzir esse tema para quem não conhece, né, a curadoria de Big Data, que é realmente entender quais perguntas que esse cliente ou esse setor precisa entender, quais são os dados que trarão as melhores respostas para essas perguntas, e quais dados não são demonstrados, quais correlações a gente tem que fazer entre esses dados, ou seja, partir para o Data Analytics, preparar esse banco de dados, organizar e transformar numa história, né? A disciplina do storytelling, contar as histórias dos dados, escolher os melhores elementos gráficos, as melhores demonstrações para trazer a história que precisa ser revelada desses dados. E talvez vocês já tenham ouvido falar uma frase que foi cunhada lá por 2006, né? Que dados são o novo petróleo. O que se quer dizer com isso? Que dados têm muito valor, assim como o petróleo tem muito valor. Porém, se os dados não forem refinados, assim como o petróleo tem que ser refinado em gás, em plástico, em outros derivados, para ter um valor realmente econômico, assim também os dados precisam ser refinados e transformados em histórias para ter algum valor. Mas eu até desafio esse pensamento nesse momento de pandemia, porque nós todos vimos que nas últimas semanas o preço do petróleo chegou a estar negativo, e se nós hoje tivéssemos dados adequados sobre tudo o que está acontecendo na pandemia, no que tange a quantidade de pessoas já infectadas, as curadas, a quantidade de leitos, as possibilidades do sistema de saúde, se tivéssemos os dados corretos, a gente poderia estar com a economia aberta. Então, desafio até que hoje dados estão valendo mais do que o próprio petróleo. E quando a gente não tem acesso aos dados corretos, qual que é o risco, né? Da gente acabar tomando as decisões como todos tomam, seguindo o mesmo fluxo, seguindo o mesmo córrego, né? Todos no mesmo caminho. E esse é o grande risco de não se basear em dados que são transformados em informação e conhecimento. Bom, eu queria então dizer que a gente compôs um banco de dados imenso para essa plataforma que foi entregue à BPA. É uma plataforma que está disponível apenas para os associados da BPA, numa área exclusiva. E a gente vai demonstrar algumas telas aqui para vocês do que esse sistema entrega, e a análise depois também vai ser feita com base em vários dos dados que foram construídos. Qual o volume de dados que foi trabalhado para o ABPA Data, então? Existem 3 grandes eixos de informação que foram preparados. Então, tem informações de produção de aves e de suínos, de 2 fontes, né, do IBGE, dados oficiais brasileiros, e do Ministério da Agricultura, que nós utilizamos técnicas de data scraping, um robô de busca para fazer a composição do banco de dados.
e ali foram 18 milhões e meio de dados. A gente entregou todas as estatísticas brasileiras de comércio exterior desde o início da série histórica, né, 1997, são em torno de 800 milhões de dados do Ministério da Economia brasileiro. E, olhando as estatísticas internacionais dos outros países, a gente tem um banco de dados de em torno de 1,5 bilhão de dados a partir dos dados das Nações Unidas. O ABPA Data, então, ele tem diversos painéis, na verdade, ele é subdividido em 22 painéis de informação, cada associado da BPA tem acesso a painéis que têm a ver com o seu setor, então tem associados de frango, de suíno, de ovos e de material genético, cada um deles vai acessar as informações que lhes interessam. E eu queria aqui nesse ponto valorizar dois aspectos muito importantes. O que a BPA está fazendo com a construção desse sistema é algo absolutamente inovador, absolutamente conectado com a digitalização que a gente sofre hoje na nossa vida, né? Forçada talvez até um pouco mais pela pandemia. Desconheço, e eu já trabalhei em entidades e converso com muitas entidades em vários estados, e inclusive no exterior e outros setores. Desconheço uma outra entidade que tenha o nível de informação que a BPA construiu de verdade. E importante dizer também, e aqui eu só demonstro uma das coisas que está por trás da criação do sistema, a importância de trabalhar junto com os técnicos da entidade para realmente fazer um trabalho absolutamente customizado para o que a entidade precisa. Aqui é só um exemplo do que está por trás do sistema, de como se divide os diferentes agrupamentos dos assuntos que interessam aos associados, de frangos, suínos, material genético e ovos. E aqui eu parto só para uma demonstração rápida de algumas telas, né? Logo a gente vai passar para a análise do Santin e do Rua. Só para demonstrar algumas das telas visuais, eu demonstro aqui em prints de telas, são telas paradas, mas são todos dashboards dinâmicos, onde a gente pode fazer uma escolha de período, um filtro por tipo de inspeção, por exemplo. Aqui é só uma tela demonstrativa de abates de frango no Brasil, conforme os diferentes níveis de inspeção, a gente vê as proporções dos estados, a gente vê a informação georreferenciada. Aqui é um trabalho muito grande de analytics que foi feito para a gente poder fazer uma comparação entre qualquer período de exportação ou de importação em qualquer um dos produtos que a BPA representa. A gente pode comparar em cada tabela um segmento do período versus outro e ver quantos países, qual volume, qual faturamento, qual preço médio, enfim. São infindáveis informações, são mais de 1000 páginas de informação visualmente disponíveis e fora as outras páginas de programação que estão por trás dos painéis. Aqui é uma outra demonstração de dados georreferenciados, então tudo tem volume, faturamento, preços médios, análises de dispersão conforme as NCMs ou as SHs, e o nível de informação que a gente tem hoje entregue para a BPA possibilitará que as empresas e a BPA analise o mercado, inclusive a ponto de entender qual é o nível de participação do Brasil naquele mercado, quais outros mercados exportadores participam daquele mercado, a que preços médios operam, a que preço médio o Brasil opera. Então, realmente, hoje a BPA tem uma ferramenta nas suas mãos para tomar decisões baseadas em dados. E isso é absolutamente moderno, inovador e importante. Aqui é só demonstrando o tamanho do mercado mundial, a parte de preços médios. Enfim, são infindáveis outras informações, isso é só a pontinha de um iceberg. Eu vou passar para os próximos palestrantes agora e só concluindo com uma frase que eu gosto muito desde que me apaixonei por essa área de dados, a frase do Edward Deming, um estatístico americano muito importante, que ele diz que em Deus a gente confia, todos os demais me tragam dados. E depois que a gente se apaixona por trabalhar com os dados, a gente não quer mais ouvir outro tipo de assunto que não seja baseado em dados. E com isso eu concluo a minha participação. Obrigada. Ok, obrigado, Andréia. Obrigado aí pela explanação. Antes da gente passar a palavra aí para o Ricardo e para o Rua, só mandar um abraço também para o pessoal que está acompanhando no chat, que se manifestou aí, pessoal da Tailândia, da Malásia e da Bélgica. Então, a gente está aí com um webinar bastante internacionalizado, né? Então, eu passo agora a palavra aqui para o nosso diretor executivo, o Ricardo Santin, juntamente aí com o Luiz Rua, que é o nosso gerente de mercados. Ricardo, está contigo. Bem, bom dia a todos, bom dia Marcelo, presidente Turra, Luiz Rua, Andréia, obrigado pela excelente apresentação. Eu quero fazer um elogio especial aqui à Andréia, que dedicou muito tempo, muita energia e muita boa vontade para a gente chegar a esse resultado. Tenho certeza, Andréia, que esse é o primeiro passo de muitos outros. Nós vamos continuar a crescer com mais dados,
E o mais importante dessa plataforma, os dados estão na BPA, claro que são para os associados, mas não precisam pedir para a BPA fazer. Quando você entra na área de associados, você entra no BPA Big Data, o próprio usuário do serviço vai poder fazer as pesquisas que ele quer. Ele vai poder buscar assim, quanto foi vendido para a China do ano de 1992 a 1994, quando o dólar estava nesse patamar e o milho a tal preço. Esse tipo de relação que ele vai fazer agora não precisa ser a relação do setor total, e sim aquela micro situação que ele tinha, ele vai poder apartar. Digamos, naquele ano em que ele teve uma rentabilidade melhor ou pior, ele vai comparar aqueles processos históricos para projetar as novas situações. É esse o sentido de fazer o Big Data. Nós vamos ampliar, a Andrea sabe que a minha ideia já é que a gente amplie para a gente começar a saber a divisão o share do prato, o share da mesa. Ou seja, nós vamos também estudar no futuro quanto é que os nossos concorrentes de proteína também vendem nos principais mercados. Por exemplo, quanto a China importa de carne bovina, de carne ovina, de peixe, qual é o consumo, para que quando o nosso vendedor de aves e suíno, e espero que ovos também futuramente consiga chegar lá, possa verificar como estão indo os seus concorrentes também. Porque não adianta só olhar a minha situação, eu tenho que olhar o todo. A gente sabe muito olhar a árvore, mas precisamos olhar a floresta. A floresta é imensa, ela é muito maior que a floresta amazônica, essa floresta de dados aí que a Andrea nos colocou é de bilhões de dados e bilhões de informação. E é isso que nós vamos colocar. Por isso esse seminário agora, na segunda parte dele, ele vai começar e o Luiz Rua vai apresentar. O Luiz preparou um grande material junto com a Laís, o Gabriel e o Aníbal, que são a nossa equipe, todos que ajudaram na BPA, a Isis, a equipe dela também, a equipe da Sula, o Marcelo Oliveira, a Amanda, fizeram um trabalho excelente para mostrar um pouco da história. Esse seminário, para quem é especialista, já sabe alguns dados que nós vamos colocar, mas para que todos consigam entender como foi o processo histórico de crescimento da Ásia, a evolução, para que a gente possa fazer projeções com bases sólidas. Não com simplesmente dizendo, olha, está vendendo, está vendendo, está vendendo. Não, esse crescimento é consistente e mostra que tem muito futuro. E é para lá que nós vamos seguir. Luiz Rua, por favor, comece a apresentação, depois a gente segue. Obrigado mais uma vez a todos, parabéns aos que organizaram. Obrigado, Ricardo. Bom dia a todos os participantes. Quero dizer, compartilhar esse painel com pessoas com quem eu admiro tanto e com quem eu tenho aprendido tanto, né? Andréia, Ricardo, ministro Turra, Marcelo, todos eles. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, para quem está nos ouvindo lá da Ásia também. Eu vou compartilhar aqui minha tela para mostrar um pouco desse material, como o Ricardo falou, comenta um pouco sobre aquilo que foi a evolução dos últimos 20 anos, desse século, para que depois a gente possa fazer alguns cenários, traçar algumas perspectivas junto com o Ricardo sobre aquilo que a gente enxerga do nosso papel enquanto fornecedor de alimentos para aquela região. Então, só um momentinho para eu compartilhar aqui. Bom, então, né, como eu comentei, a ideia é a gente falar um pouco sobre como a Ásia foi se tornando, de fato, uma região muito importante para as exportações brasileiras de proteína animal. E eu acho que, talvez para começar, talvez a frase que ilustre melhor é que a Ásia já é o presente das exportações brasileiras de carne de frango, de carne suína, e será, né, como nós veremos depois com o Ricardo, o futuro dessas proteínas, né, do ponto de vista das exportações brasileiras. Então, a ideia é trazer um pouco dessas análises, né, se a gente olhar em carne de frango especificamente, a gente fez aqui uma média das últimas 2 décadas, a gente vê ali no gráfico mais à esquerda, que mostra que o Oriente Médio, sempre aquele parceiro histórico do Brasil, pioneiro nas exportações brasileiras de carne de frango, foi o Oriente Médio, liderava, né, com 32% do total das exportações brasileiras, ia para o Oriente Médio na primeira década desse século. E o continente asiático, a linha azul escuro, representava em torno de 26%, 27%. Se a gente anda 10 anos para frente, então, e começa a ver a segunda década desse século, a gente vê que já houve um crescimento de 5 pontos percentuais, ou seja, a Ásia cresceu muito mais, né? Os outros mercados também cresceram, mas relativamente a Ásia cresceu muito mais
que esses outras regiões, abocanhando, assim, vamos dizer, 31,4% de toda a exportação brasileira de carne de aves. Se a gente faz um recorte mais específico aí para os últimos 2 anos, daí sim a gente vê como essa região, né, passa a liderar, né, de alguma forma, tirando essa liderança histórica do Oriente Médio, com aproximadamente 36% das exportações brasileiras indo para a região asiática. Eu quis trazer também, acho que é interessante a gente mostrar a figura mais atual, né? E se a gente começa a olhar as exportações de carne de frango nesse ano especificamente, por país de destino, a gente vê já que a Ásia já é responsável por 39% do total das exportações brasileiras. A China sendo o maior importador, né? E depois o Japão, temos também Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura, ou seja, temos 5 países entre os 10 principais que estão na Ásia, sendo que o primeiro e o terceiro deles estão lá, né? É o caso da China e o caso do Japão. Eu quis trazer também aqui um pouco, né, acho que fazer esse recorte desde janeiro de 2019 até abril de 2020, que são os últimos dados que nós temos, para a gente tentar entender também, depois acho que o Ricardo vai comentar um pouco mais também, sobre os efeitos de peste suína, da influenza aviária na região. E o que esse gráfico talvez nos demonstra é que houve uma mudança de patamar. Se a gente olhar desde 2019, se a gente fosse um pouco mais para trás, a gente veria ali que a China, historicamente, tem importado nesses últimos anos algo em torno das 25, 30 mil toneladas por mês. Se a gente olha a partir do segundo semestre de 2019, a gente vê que esse patamar mudou. A China passa de 30 mil, né, de média, para um patamar aí na casa das 55 mil toneladas, atingindo, inclusive, nos momentos áureos ali do problema da peste suína africana no ano passado, no segundo semestre, volumes de 72 mil toneladas, o que fez com que a China, no ano passado, desbancasse a Arábia Saudita, que foi o líder histórico por muitos anos. A China passou a ser o primeiro importador, o mercado mais importante para a carne de frango brasileira, com 585 mil toneladas. É um volume muito expressivo. Eu quis trazer também aqui, né, e essa é uma das funcionalidades que nos traz o ABPA Data, que uma das formas que a gente, né, para além de olhar para dentro de casa e ver o que o Brasil tem feito e os mercados que a gente tem trabalhado, é importante, como a Andréia bem mencionou, o Ricardo também, a gente olhar a concorrência, analisar, olha, quem está participando desse mercado, como que está a evolução disso. Então, acho que aqui representa bem que esses dados são de 2018, são os últimos dados que as Nações Unidas têm disponibilizado sobre a competição internacional, vamos dizer assim. A gente vê ali na tabela à esquerda o Brasil liderando as exportações, né, com mais de 4 milhões de toneladas de carne de aves exportadas. No primeiro TRIMAP, que é essas caixas conjugadas, né, ali quando a gente lê participação mundial nos partners em volume, na parte de cima, a gente vê então em 2018 que a Arábia Saudita ainda era o principal mercado para o Brasil, a China e o Japão ali seguindo, completando esse ranking, né? Se a gente olhar quando esses dados foram disponibilizados em 2019, nós vamos ver a China então assumindo essa primeira posição, como eu comentei. Se a gente olha para o TRIMAP de baixo, né, que esse gráfico mais abaixo, que é uma coisa muito interessante, tem um pouco a ver com o que o Ricardo comentava de entender onde a gente está, né? Então, essa linha mais escura, por exemplo, eu vou pegar o caso do Japão, tá? Essa linha mais escura, onde a gente vê ali em torno de 1/3 dessa caixa total do Japão, é o quanto o Brasil representa nas importações japonesas de carne de aves. O Japão é historicamente o principal importador de carne de aves do mundo e o Brasil representa nesse mercado 1/3. Enquanto que em outros mercados nós temos uma participação menor, é o caso ali do Reino Unido, da Alemanha e da Holanda, que são países, obviamente, que têm um comércio intra-regional, intra-bloco muito maior, mas a gente vê, a ideia era trazer para a gente ver que existe espaço para a gente aumentar as exportações em alguns destinos. Hong Kong, ali a gente tem uma pequena participação, os Estados Unidos, historicamente, um grande player ali na região, enfim, é uma série de mercados com os quais a gente fica fazendo essas análises para tentar entender efetivamente qual que é o potencial das exportações brasileiras. Bom, passando aqui um pouco para a carne suína, eu acho que o que eu falei para a carne de frango, eu acho que se repete para a carne suína, mas porém com uma intensidade muito maior. Nós vemos que
no começo desse século, a Europa extra-UE, né, leia-se a Rússia, a Ucrânia, esses países importavam quase 2/3 da exportação brasileira e a Ásia representava apenas 1/5, 20%. Se a gente passa uma década para frente, a gente já vê que a Ásia já se converteu, na média desse período, como principal destino das exportações brasileiras de carne suína. Um crescimento aí em torno de 21 pontos percentuais, o que é muito relevante. É uma mudança de paradigma, uma mudança de geografia, enfim, uma mudança geral e global nesse nosso trade de carne suína. E se a gente fizer esse mesmo recorte que eu fiz para a carne de aves, um recorte mais específico nesses últimos 2 anos, aí nós vemos que, de fato, em carne suína, a China e os outros países da Ásia se converteram, então, de forma significativa no principal importador da carne suína brasileira, um crescimento muito, muito acelerado. Eu quis trazer essa informação também na retirada do nosso ABPA Data, que mostra que no ano 2000, o Brasil exportava para a Ásia carne suína 52 mil toneladas. Esse era o volume que o Brasil exportava lá no começo do século. Se a gente olhar o último dado, nós estamos aproximando das 500 mil toneladas. O dado de 2019, 480 mil toneladas exportadas para aquela região. E se a gente fizer a expectativa baseada naquilo que tem acontecido em relação aos volumes desse ano de carne suína, a gente vê que 2020, depois o Ricardo talvez comente mais, a gente vai chegar próximo das 550, 600 mil toneladas para essa região. Então, veja que em um período de 20 anos, né, multiplicou por mais de 10 a proporção e o volume de carne suína exportada para aquela região. Eu trago também aqui a figura mais atual, que eu acho que, né, é de interesse de alguns também, e daí a gente vê novamente 5 dos 10 principais mercados brasileiros nesse ano de carne suína estão na região asiática, no continente asiático, e aqui a gente vê a China com toda essa situação da peste suína clássica levando praticamente metade da exportação brasileira de carne suína, mas seguido por Hong Kong, por Singapura, por Vietnã, Japão. São mercados que o Japão especificamente é um mercado que pouco comprava de carne suína e agora está comprando. O Vietnã também uma procura muito intensa, o Vietnã aumentando aí mais de 200% as compras do Brasil, óbvio que parte de uma base menor, mas comprando muito e vindo buscar. A gente tem sentido muito quase uma busca incessante pela carne suína brasileira por todas as questões sanitárias que têm ocorrido lá no continente asiático. Uma outra informação que a gente também consegue analisar no ABPA Data, e aqui eu trago uma de 1000 formas que a gente tem de visualizar as informações, né, como bem a André e o Ricardo se referiram anteriormente, é também a mudança geográfica dentro da própria região. Se lá no começo do século nós falávamos, né, que a Hong Kong importava basicamente 3/4 de tudo aquilo que era importado de carne suína brasileira na região asiática, hoje isso mudou. Hoje a China importa já 50% de tudo. Se a gente pegar esses últimos 2 anos, a gente vê a China com 50%, e se a gente pegar o ano de 2020, então, full year, possivelmente vai ser um número até maior. Isso muda um pouco, essa geografia faz com que haja mudanças na forma de trato, nos próprios clientes, eventualmente, que podem ser diferentes, no tipo de especificação do produto, ainda que o mix de produto entre esses mercados seja razoavelmente próximo, mas existem sempre especificidades que o setor brasileiro tenta atender da melhor forma possível, né? É o caso, por exemplo, quando a gente olha para o Japão, que é o que eu comentava, que o Japão, nos últimos... o Brasil conseguiu, pelo trabalho aí da BPA, do setor como um todo, do Ministério da Agricultura, do Ministério das Relações Exteriores, o Brasil abriu muitos mercados nessa região nessa última década, um trabalho muito intenso de abertura de mercados, e o Japão, que começou tímido lá no meados de 2014, 2015, com volumes pequenos e tudo mais, a gente já vê que é um mercado que começa a se consolidar, né? E começa a se consolidar de maneira muito premium, né? Recebendo lá um produto premium, pagando mais por isso. Eu trouxe aqui a referência de preço aí desses últimos anos, para a gente ter uma ideia que o Japão, né, paga 3,5, em média, dólares por tonelada
por quilo, peço desculpa, de suíno importado do Brasil para lá. E a gente vê aqui China e Hong Kong, eu acho que tem um fator interessante, né, e acho que é um trabalho que a gente sempre fala que é um gol em final de Copa do Mundo, quando são habilitadas plantas para a China, porque, de fato, há uma diferença de preço entre China e Hong Kong que faz com que melhore a rentabilidade do produtor, melhore a produção brasileira. Então, ter acesso a mais plantas na China, obviamente, ajuda o setor como um todo, ajuda o Brasil como um todo, traz receita cambial, aquilo que o ministro Turra comentava, são 8,5, 9 bilhões de dólares que vem todo ano para o Brasil em função das exportações brasileiras de carne de aves e carne suína. Então, essa questão é interessante, eu quis trazer aqui também uma análise de preço para vocês verem o interesse da ferramenta. Falando especificamente de China, aqui eu já vou me encaminhando para terminar essa parte, a gente vê ali, né, aquilo que eu comentava das habilitações, quando a gente começa a ter mais habilitações pelo ano 2016, 2017, a gente começa a ter mais possibilidade de enviar volumes para lá, né? Então, no ano passado, a China recebeu quase 250 mil toneladas, foi 1/3 das exportações brasileiras de carne suína, e esse ano, só nos 4 primeiros meses, já tem mais da metade, o que o prospecto leva para um volume muito bom para a China no final desse ano, né? A China, o Ricardo talvez comente mais lá, mas a questão não vai se solucionar de um dia para o outro, é toda a questão lá das enfermidades que eles têm. Então, esses volumes são consistentes e na linha do tempo. E na linha do tempo, isso, conforme a gente vai tendo mais habilitações, também vai possibilitando que mais exportadores possam enviar produtos para a China e para o Vietnã e para Filipinas e para todos os outros mercados ali. Óbvio que a China é o principal. E aqui, novamente, como eu mostrei lá para o frango, mostrar que do ano passado para cá, houve uma mudança de patamar. Se lá no começo do ano a gente falava aí na casa das 10 mil toneladas exportadas de carne suína para a China, hoje nós já falamos na casa das 35, eventualmente 40 mil toneladas no segundo semestre. Então, é um volume muito importante, é um volume de mudança de paradigma, mudança de patamar, mudança geográfica, né? E essa mudança geográfica, eu quis trazer aqui, né, a questão do abate suíno, porque quando a gente fala mudança geográfica nos mercados internacionais, a gente está pensando lá, bom, a China compra mais que Hong Kong agora, ou outro país compra menos, enfim. Mas essa mudança geográfica lá fora afeta a nossa mudança geográfica aqui dentro dos estados. Se a gente olhar para o abate de suíno, e a gente olhar no período pré-China, né, vamos pensar, a China teve as primeiras habilitações no ano de 2009, depois isso foi se consolidando aí mais na segunda metade da década passada, o abate em Santa Catarina girava em torno de 8,5 milhões de cabeças por ano. E conforme esse mercado da China e também o Japão, a Coreia do Sul, outros mercados que pedem, né, que solicitam que o Estado, para comercializar com esses países, seja livre de aftosa sem vacinação, é um status da OIE, vocês vejam que Santa Catarina, por ser o único estado no Brasil que tem esse status, e daí Paraná e Rio Grande do Sul estão trabalhando, muito possivelmente vão ter no curtíssimo prazo esse status também, é todo um trabalho muito forte feito pelo setor e pelo governo também, mas a gente vê que houve uma evolução na geografia. Santa Catarina passa, então, a ser disparado o principal player, o principal estado produtor de carne suína. Então, são inúmeras, né? Eu quis trazer aqui alguns insights, né? Talvez para a discussão depois a gente possa aprofundar em algum tema, mas era só para mostrar um pouco como a ferramenta também nos auxilia a pensar nas estratégias para o exterior e mesmo nas estratégias internas do nosso setor. Então, eu vou me encaminhando por aqui, vou terminando por aqui, Marcelo, e depois fico à disposição também para comentar um pouco. Luiz, Ricardo, vamos fazendo esse bate-bola. Parabéns aí pelo que você colocou. Eu acho que é importante a gente fazer e entender um pouco esse histórico, como a gente pode olhar para a China em todos esses trabalhos, né? O Brasil ampliou muito os acessos de mercado na região asiática, né? Foi aberto Mianmar, Vietnã, Filipinas, Singapura, a própria China, que estava fechada lá em abril de 2009, fechou, e aí o Turra foi lá, eu estava junto com ele, com o ex-presidente Lula, e abrimos o mercado lá em 2011. A Coreia do Sul, o Japão são exemplos disso, para várias as proteínas, né? E em 2020,
foram habilitadas 8 novas plantas para Singapura, 9 plantas para a Coreia do Sul e 4 para o Vietnã. E vamos continuar agora nesse trabalho. Entendemos que talvez com essa mudança toda do coronavírus e a mudança do próprio, depois o Luiz vai explicar um pouco mais, vai me ajudar agora que ele descansa, parabéns pela apresentação até aqui, Luiz, sobre o acordo dos Estados Unidos e China, vai ter oportunidade. Os Estados Unidos, quanto mais entrar na China, mais espaço ele vai abrir em Vietnã, em Taiwan e em Hong Kong. Em Taiwan, principalmente, que é um mercado que é reexportador de produtos para a China continental, com processamento e agregação de valor, e nos interessa muito. Há mais de 8 anos nós estamos trabalhando pela abertura e talvez agora seja uma oportunidade. Mas é importante também falar sobre a Ásia como um todo, para a gente pensar já no futuro, né? A Ásia hoje são 6 em cada 10 pessoas no mundo está lá na Ásia. Se você fizer um círculo ali que pega a Índia, China, Bangladesh, Indonésia, tem mais gente dentro do círculo do que fora dele, no resto do globo do mundo. São 4 bilhões de pessoas que estão vivendo ali naquele ponto. Em relação à China e à Índia, são 2,5 bilhões de habitantes que estão lá. É impossível a gente não olhar e não pensar nessa tendência da Ásia. O comércio que antigamente a gente dava, meu Deus, quando eu e o Turra entramos na BPA, né, Turra? A missão do Turra para entrar na BPA foi regularizar as cotas para a Europa, porque era o mercado melhor do mundo. Era só o que se queria, era a Europa. E, de fato, a Europa ainda continua a remunerar bem e é um mercado muito importante. Mas ela saiu de uma posição de 20% para hoje 6% das exportações brasileiras, substituída por quê? Pela China, pela Ásia e pelos países que mais crescem, Japão e o resto que tem lá. Ricardo, Oi, pode falar, Turra, estamos aqui para esse bate-papo. Não, exatamente. Eu só queria enaltecer muito, principalmente o trabalho do Ricardo, que foi até o final do ano passado o grande indutor e o abridor, rompedor de mercados, como o diretor de mercados também. Na verdade, eu recordo, Ricardo, da nossa luta para abrir, por exemplo, esse tipo diferente de critério para as cotas da União Europeia. Era um desafio impossível, porque eles cobravam um monte de dólares para as nossas empresas criadas assim a esmo, e estavam explorando nossas empresas, nosso trabalhador. Nós conseguimos hoje ter um sistema absolutamente coerente, né? Por critérios que são muito mais realistas. Nós estamos dando à nossa empresa um ganho muito grande. Eles estavam perdendo por ano hoje o equivalente a 300 milhões de dólares. Era isso. Mas também eu queria comentar, Ricardo, quando nós íamos para os países asiáticos, Malásia, Indonésia, China, quando nós fomos à Índia, que dificuldade a gente chegar a encontrar contrariedade, assim, desprezo. Ninguém achava que o Brasil pudesse oferecer produto e também que o Brasil pudesse oferecer produto da qualidade que nós estamos oferecendo. Então, a própria Índia, a indignação nossa de ouvir lá assim, mas se o Brasil abrir aqui, vai ser uma guerra mundial. E aí a gente reagir na hora, dizer assim, então nós vamos impedir que vocês vendam alguma coisa para lá. Porque era realmente uma briga dura, terrível, que a gente fazia. A gente voltava no silêncio. Quando perguntava, como é que você foi na Malásia? Na Malásia, eu fui, conversei. Mas há muito o que fazer para a gente convencer. Hoje é outra dinâmica. Eu estava vendo aí representante na China, em Pequim, Zé Mário, nós temos representante em Bruxelas, que está nos acompanhando há muito tempo, né, Ricardo? Então, nós temos hoje uma inserção via empresas infinita para a gente manter os espaços, para a gente abrir novos espaços. E, para nós, é cumprir o que nós estamos fazendo. Protocolos de sanidade, absoluta sanidade, bem-estar animal, seguir os normativos, sustentabilidade. E quando nós ouvimos alguém do próprio governo dizendo, olha, isso não é tão importante, nós logo somos os primeiros a reagir. E temos, por sorte, eu quero fazer uma referência, uma ministra extraordinária, que sabe que é preciso manter, que é preciso brigar, paciência, compreensão. Ela nos ajuda um monte. É uma referência que eu faço do fundo do meu coração.
Obrigado, e você está absolutamente certo, nós temos que olhar para a China, e o Turra, como nosso presidente, sempre me indicou, ele me deixou também viajar. O ano passado foram 7 voltas ao mundo. Eu talvez sou o cara que estou mais desacostumado aqui com a Covid, porque ficar em casa 2 meses sem viajar, meu corpo está estranhando a falta de avião. Mas essa é uma realidade que nós vamos começar a viver. Mas quando olhamos ainda para a Índia, para a Ásia como um todo, e falamos que só a Ásia e a Índia têm 2,5 bilhões de habitantes, só na Índia, gente, nós somos agora lá em janeiro com a ministra Tereza Cristina, como o Turra bem falou, tem sido uma defensora incansável dos setores do agronegócio brasileiro. Só na Índia, eles crescem uma taxa de 2% ao ano de crescimento de natalidade, que significa 15 milhões de pessoas por ano. 15 milhões é um país, gente. Todo ano, um país novo para vender, para comer e para poder ter produto para eles. É por isso que nós estamos investindo forte. O BPA fez um seminário lá na China, começou a construir, o problema ainda é tarifa, mas é um problema momentâneo. Ele vai ser resolvido, tenho certeza. E mais disso, além disso, a população lá está entre 0 e 14 anos, é 1/4 da população dos países asiáticos. O bônus demográfico nessa região da Ásia, ele vai durar muito tempo. Essas pessoas são pessoas que ainda comem menos e que vão comer mais ainda. O número de pessoas que vivem nessa Ásia, na Ásia, na área da Ásia, tinha um número de pobreza muito grande e reduziu desde 2002 em 1,2 bilhões de pessoas. Hoje a gente tem lá somente 200 milhões de pessoas reduzindo nos últimos anos. Ou seja, quando você tem quase 1 bilhão de pessoas que saiu da pobreza nessa região da Ásia e passou a ter renda, a FAO-CDE fala que nos primeiros $10 que a pessoa consegue receber, 4 deles vão para proteína, 7 para comida. Ou seja, aí tá, quando eu começo a olhar esses números, eu vejo que a tendência, e é por isso que esse seminário é Asia Trends, é exatamente a tendência de mercado se dá para a Ásia. E nós temos que olhar os hábitos da Ásia. É importante também uma frase que tenho falado nas minhas palestras sempre. A gente também, como produtor, tem que olhar o hábito e o corte que o asiático gosta. Eu falo como italiano, não tem nada melhor do que a massa que a minha avó fazia no domingo, do almoço de domingo, e eu queria, se fosse me dizer assim, o que tu vai vender? Vou vender aquela receita, porque era a receita mais gostosa que eu conhecia na vida. Agora, eu não posso pensar que o asiático não tem avó. Ele tem. E a receita da avó é a da avó dele, e não a nossa. Então, é isso que nós temos que entender. Olhar lá para a Ásia, ver os seus hábitos, eles gostam mais de pé do que de peito, então vamos produzir pés com mais qualidade, sem calosidades, cuidando da cama de aviário, tanto como eu cuido da conversão alimentar para a produção de carne de peito. Essas são tendências que nós temos que olhar. Mais da metade da população vive lá na Ásia e o PIB da Índia deve chegar em 2028 a 6 trilhões de dólares. E a Índia tem um consumo per capita muito menor que a China. E quando nós olhamos a história, e aí que é importante, isso que o Luiz mostrou, Luiz, pode mostrar esse gráfico dos GDPs aí, você consegue? Esse não está, Ricardo, mas dá para a gente falar um pouco, né, ali da questão dos países da ASEAN crescendo aí numa taxa de 6% ao ano, óbvio, né, isso tem o efeito Covid, né, que a gente tem que relevar para esse ano de 2020 e possivelmente alguma coisa para 2021, mas a tendência de todas, né, todas as pessoas que têm feito boas análises sobre a Ásia indicam aí nos países da ASEAN e mesmo naqueles países menos industrializados da região, um crescimento acima dos 6% até 2030. Então, é um crescimento robusto, né? Isso, a gente tem que lembrar que muito, como o Ricardo disse, de cada 10 pessoas, 6 vivem lá na Ásia, então é muita gente que também vai sair dessa situação de extrema pobreza. E é isso que o Luiz coloca, então. Veja, se o cara sai da extrema pobreza, o primeiro dinheiro que ele ganha, ele vai fazer o quê? Começar a comer melhor. Aí eu vou olhar o caso que está lá, vamos pegar somente o caso chinês. 22% da população mundial está lá na China, mas lá tem só 7% da água disponível no planeta. Lá tem só 9% da área agricultável. E mesmo apesar desses avanços, eles têm uma chamada insegurança alimentar. Por quê? Porque eles perderam só de terra para construir cidades e crescer 8 milhões de hectares. É muito, gente.
Então, eles estão sofrendo degradação de terra, eles têm o deserto de Gobi, eles têm áreas, e o que vai acontecer? Quando a Ásia começa a crescer e crescer renda, ela começa também a se deparar do quê? Com a insegurança alimentar. E a gente enxerga. Os dados que mostraram aí na última década o crescimento, a China não começou a comprar produto do Brasil porque o Brasil é melhor que os Estados Unidos, ou que a Europa, ou porque gosta mais do brasileiro. É porque ela está vendo que aqui no Brasil, onde tem o repositório maior de água, de terra, de disponibilidade de grãos e de gente vocacionada para produzir comida com um sistema de segurança alimentar muito correto, muito forte. Não fosse o Ministério da Agricultura e as empresas com todos os seus cuidados, nós não teríamos passado carne fraca, trapaça, agora estamos passando o Covid e o mundo continua a comprar do Brasil. O presidente Turra quer complementar nesse ponto. Bem, eu vi aí na tela aparecendo uma série de questionamentos e um deles foi assim, será que nós não estamos agindo mal em focar unicamente a China, a Ásia, etc. Não, nós não estamos agindo mal porque não estamos apenas focando China, Ásia, etc. Nós estamos olhando o mundo. Agora, para quem como nós passou por momentos tão duros de ver a China, aliás, a Rússia, antes num domínio satânico, por exemplo, sobre compra de carne suína brasileira, chegando aqui e habilitando 40 plantas, e voltando, e enquanto nós estimulávamos o crescimento da produção aqui, eles desabilitavam todas as plantas. Então, nós estamos fazendo um contraponto a tantas injustiças que o país sofreu em muitos países do mundo, que é barreira atrás de barreira, desconsideração, e eles subjugam o Brasil. Então, o que nós estamos mostrando aqui é um Brasil independente. Por exemplo, eu dizia na Comissão Europeia, no tempo em que eles passaram a desabilitar plantas nossas de forma injusta, iníqua, entre elas as da BRF, eu dizia para o comissário europeu o seguinte, olha, vocês estão brincando conosco e nós temos para onde vender um dia. Nós vamos ter. Não é que nós vamos não querer mais vender para a Europa. A Europa, ao natural, nós somos descendentes. Eu mostrava meu passaporte e dizia, como é que eu posso conceber injustiça contra o nosso setor se eu também me sinto europeu e vocês não nos consideram? Então, estou fazendo esse desabafo para dizer o seguinte, não tenham receio, bom é a gente abrir. Hoje nós estamos na China, o Oriente Médio também, no ano passado, brincou um pouco, dizendo o seguinte, olha, nós para crescimento interno vamos desabilitar plantas, vamos criar mais embaraços para vocês, e criaram. De repente, hoje nós temos libertação. Ao natural, por exemplo, na pandemia, vieram aí os da Coreia do Sul habilitar 9 plantas a mais de carne de frango. Era impossível. O Egito, quanta dificuldade nos ocasionou. Então, a gente tem que fazer todo esse relato para ninguém ficar preocupado. Nós mantemos os 160 mercados abertos. Na carne fraca, perdemos 70, reabrimos os 70 e criamos mais. Nós estamos olhando para o todo, mas vamos olhar de uma maneira que ninguém mais nos subjugue depois, porque nós vamos ter opções verdadeiras para vender. E chega de sermos aprisionados como fomos muitas vezes ao longo dessa história. Isso que o Turra fala é razão e é por isso que a gente está olhando, né, nesse tema, né? Tá mostrando o que a gente pode crescer lá. E o crescimento vai ser bastante grande. Veja, a China e toda a região da Ásia é muito calcada nos wet markets. A gente vai apresentar, enquanto eu falo, as fotos aí de como é um wet market para quem não conhece. O wet market é o que se chama de mercado molhado, onde vende ave viva, gente. Onde vende suíno, pedaços recém-carneados e assim por diante. E isso tem agora, com a Covid principalmente, a tendência de se diminuir. Essas serão vendas por quê? Porque há uma maior insegurança nesse alimento. Embora culturalmente as pessoas acreditem mais naquilo que eles chamam de carne fresca, pegada lá no wet market dia a dia, agora os governos começam a cuidar mais disso. E a tendência, então, é que as carnes industrializadas passem a ter maior figura nas prateleiras. Você pode projetar algumas fotos aí, Luiz? Vou projetar aqui, Ricardo, eu tenho aqui já em mãos. Projeta aí, sim. São mercados, então, que o quê?
dados wet markets são, em alguns casos, 50% do consumo. Em alguns lugares, 90% de venda de aves são feitas só nesses lugares. Veja aqui, ó, aqui estão as amostras. É esse o hábito que tem na Ásia como um todo. É um hábito cultural. Na Índia, por exemplo, você tem que enrolar, eles não queriam nem que você enrolasse o frango em um pacote de plástico. Eles eram, em algumas partes, enrolados em folhas de bananeira, por questões culturais. Mas isso vai passando. Pode tirar, Marcelo, da tela disso? O que acontece? Aí a China agora, então, já passando para as tendências novas do que a gente vai ver do novo mercado, para ir para a parte final da nossa apresentação e responder algumas perguntas, fez o acordo China-Estados Unidos. O que tem lá? Grandes polos principais do acordo China-Estados Unidos. Em eventualidade de surgimento de gripe aviária de alta patogenicidade, a China reconhece, e Newcastle reconhece a regionalização. E não vai mais fechar mercado por questão de influenza de baixa patogenicidade. É por isso que os Estados Unidos estava fora desse mercado. No caso do acordo China-Estados Unidos, também está lá um ponto importante, a volta de uso de hormônio nas carnes bovinas. Permite que isso seja utilizado lá nas carnes bovinas, não em aves, não em suíno. E também poderá ser importado, atualizou a lista de estabelecimentos, foram mais de 400 estabelecimentos que foram colocados para poder comprar além disso. Mas o que acontece? Quando a gente olha que exportação é feita lá para os Estados Unidos, principalmente de soja também, e agora eles entram em carne de frango, vai ter espaço para todo mundo. O que ocorre? A peste suína africana, e aí há perguntas no sentido da peste suína africana, ela teve os seus principais efeitos, o principal acontecimento no ano passado, mas os seus efeitos vão ser sentidos agora em 2020. E que tiveram, digamos assim, uma certa atenuação por conta da Covid. Vocês vejam que veio o Ano Novo Lunar Chinês, lá em fevereiro, ele passou, e depois disso entrou a Covid. Então, aquela compra de produtos que começa a ser mais sentida agora, ela não foi realizada por problemas de porto, por problemas de distribuição, por problemas de consumo, fechamento de restaurantes na China e de toda a economia que está acontecendo no mundo inteiro. Mas ainda existe uma falta de 20 milhões de toneladas em toda a Ásia. Essa é uma coisa que é inexorável. Foram abatidas matrizes de carne suína lá em 2019, foram consumidas como carne, muitas delas, foram tido abates antecipados na China em 2019 e que agora não tem de onde sair. E que também não serão completados só com a importação de carne suína. Você tem uma influenza aviária que está também graçando. Graçando na Europa, infelizmente, graçando lá na Ásia, graçando em países da África também. Então, são todos episódios que dizem o quê? A tendência é aumento de consumo, retorno de consumo muito acentuado na China, principalmente, mas também nos países da Ásia. Por quê? Porque a falta de carne suína decorrente da peste suína africana, ela agora começa a ser sentida. E a prova natural disso, o bom senso nos diz, que mesmo com pandemia de Covid no mundo, crescem as exportações, crescem a casa de 50%. As nossas exportações, mesmo com a pandemia lá no nosso principal consumidor, e agora no Brasil, elas crescem em volume no quadrimestre 5,2% na carne de aves e 28% na carne suína. E não só isso, quando vemos as projeções para esse mês, são mais intensas ainda. Elas conseguem compensar toda a eventual pequena diminuição de consumo que teve no Brasil por queda da atividade econômica e fechamento de restaurantes, e ainda assim mantendo a estabilidade da nossa produção. E além disso, tem lá todos os mercados, China, Taiwan, Vietnã, Arábia Saudita, todos eles têm influenza aviária também. O que dificulta o quê? A produção e o aumento da produção local da proteína substituta, que é a ave. A proteína imediata substituta da carne suína é a ave. A carne suína é a carne principal. A carne bovina era um objeto de grife de restaurantes mais chiques na China e na Ásia. Por isso, com o fechamento dos restaurantes, a carne bovina diminuiu um pouco a importação. Agora, para o dia a dia, é carne suína e carne de aves. Claro, peixe também está dentro disso aí. A gente lembra que na China, teve em todas as suas províncias tiveram. E a Covid-19 fez o quê? Fez uma
uma disrupção total desses processos. Disrupção total que chegou a quebrar com todos os canais que estavam lá ocasionados. Agora ela começa a se arranjar. A gente vê a China, às vezes, isso é muito comercial, e a China é muito boa em trabalhar o controle da disponibilidade de produtos no mercado, mas quando olhamos para os períodos anteriores à crise da peste suína africana, a China produzia regularmente entre 52 e 55 milhões de toneladas de carne suína. Isso significava um consumo diário de mais de 100 mil toneladas de carne suína. Mais de 100 mil. Então, quando a China diz, olha, estou abrindo estoque de 20 mil toneladas. 20 mil toneladas já não dá um dia de consumo normal da China quando passar a Covid e a situação da peste suína africana. Agora, há uma pergunta. Quanto tempo isso vai durar? A gente tem como previsão de que no mínimo mais 3 anos. Não tem como a China recuperar. É importante lembrar que há processos que são difíceis de reconstruir. Eu não consigo simplesmente ir numa gaveta e achar uma matriz suína com altíssima produtividade. A China está fazendo o quê? Nasce um leitãozinho fêmea, nasce um suíno fêmea, ela é retirada para se transformar em matriz. Mas a produtividade dessa matriz é menor do que aquela genética apurada que vinha sendo desenvolvida e que é utilizada no mundo inteiro. E esse processo vai demorar mais. Então, por quê? A necessidade urgente de produzir faz com que eles adotem essa situação. Eu pego uma matriz qualquer suína e faço ela produzir. Mas ela está tirando o lugar de, eventualmente, uma matriz com mais produtividade. E esse processo é um processo longo, não é um processo inicial. Para você colocar uma carne suína no gôndola, eu preciso, no mínimo, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 5 meses, para que eu saia do processo de produção inicial lá para uma carne no final. Seja a produção da matriz, ela tenha que parir os leitões sejam criados, sejam terminados e seja batido e produzido. É 1 ano e meio. E isso ainda está sendo sentido lá. O que aconteceu? A Covid mascarou essa situação. Agora, a própria China também diminuiu o seu consumo, mas vai retomar. Todo mundo vai retomar. E esse tempo também vai acontecer com as Filipinas. Está acontecendo lá com a Vietnã. 14% da produção de carne suína do Vietnã também caiu. O número de matrizes que eles perderam foi 32%. Fala-se que só o Vietnã vai ter que importar 300 mil toneladas a mais. Fala-se que a Filipinas vai ter que importar mais 50 mil toneladas. E aí eu vou vendo o Laos, o Camboja, todos os países estão colocando. Isso mexe o quê? O Japão começa a olhar o que está acontecendo. A Covid veio no Brasil e veio na Ásia também. Faz com que a Tailândia diminua imediatamente a sua produção de aves em números que são bastante elevados. O Brasil, graças aos esforços das indústrias protegendo seus colaboradores e do Ministério da Agricultura para manter o abastecimento, tem conseguido produzir bem. E ele está conseguindo produzir bem, então nós vamos conseguir sair na frente dos outros. A Europa tem hoje excesso de produção. A Europa está pedindo para parar as importações de carne de frango do Brasil e está jogando fora a carne suína para vender para a Ásia. Gente, quando tem um processo desses, ela não retoma imediatamente. Ela começa a diminuir os seus alojamentos. Por quê? Porque está tendo muito excesso de oferta. Então, diminui o alojamento, ele demora para retomar. O Brasil não. O Brasil está conseguindo manter equilíbrio porque aquilo que diminuiu no mercado interno está sendo reposto pelo mercado externo. Está conseguindo poder trabalhar nesse sentido. Então, esse é o padrão que a gente vê. Um Japão que começa agora a se preocupar. O Brasil antes tinha as pessoas, agora que tem a Covid, que tem tudo, vamos pegar e fazer baixar preço. Hoje, as perguntas que vêm para nós na BPA são: vocês vão ter condição de continuar produzindo? Vocês vão ter que fazer abate sanitário sendo nos Estados Unidos, bicho apodrecendo no campo? Vocês estão com muitos frigoríficos parados? Nós temos que dizer o seguinte: o nosso conselho decidiu por 2 prioridades lá no começo de março: cuidar dos nossos trabalhadores e garantir a segurança alimentar do país. E nós temos conseguido fazer isso. No Brasil, entre aves, suínos e bovinos e caprinos, são mais de 400 frigoríficos. E até ontem tinha 2 ou 3 só fechados. Então tem 10, você não conta 10 fechados entre aves, boi e suíno. De aves tinha 2 fechados somente ou 3. E estão reabrindo agora
Por quê? Porque os cuidados que estão tomados estão sendo colocados à prova, estão mostrando que nós não temos Covid dentro do nosso frigorífico. Que nós temos, sim, segurança para o nosso trabalhador que vai continuar a produzir. E quando nós olhamos, então, essa capacidade que vai acontecendo aí, a gente vê o quê? O Brasil retoma o consumo depois da Covid, é natural, um pouquinho menos, mas nós também tivemos uma pequena adequação de produção, por quê? Porque as empresas afastaram as pessoas que tinham comorbidade, afastaram aquelas que tinham problemas de saúde, de diabetes, de pressão alta, estavam grávidas, tinham mais de 60 anos, imunodepressão, isso diminuiu um pouco a capacidade de produção. Essa diminuição ficou no tamanho adequado e balanceado com a diminuição do consumo. Agora, com a volta, digamos assim, algumas economias começam a voltar, os estados começam a reabrir aos poucos, o Corona Voucher que foi distribuído permitiu que as pessoas tivessem acesso à comida, o mesmo caso que está acontecendo com a que a gente fala aqui na Índia e na China, cada vez que as pessoas começam a entrar na zona de consumo, elas vão gastar com comida, o Brasil está vendo isso hoje. As pessoas ficaram sem dinheiro da manhã para a noite, aquelas trabalhadores informais. O governo encostou uma ajuda chamada Corona Voucher. O que as entrevistas diziam nos programas? Eu vou comprar comida, eu vou fazer rancho. E é isso que está acontecendo na Ásia também. Só que o número da Ásia é sempre milhões de pessoas. É como falamos, cada vez é milhões. Só na Índia é 15 milhões de pessoas que vão entrando a mais. Então, é isso que a gente quer falar. A gente acha que nesse ano a gente vai crescer, a gente continua com as previsões positivas de exportação. As exportações vão sim chegar. A gente vê uma exportação de aves entre os 4 milhões e 300 e 4 milhões e 500 mil toneladas. E a exportação de suínos ela vai girar entre 900 mil e 1 milhão de toneladas. Isto é algo que não tem jeito. O Luiz Rua dá risada porque já me perdeu uma aposta. No começo do ano ele me perdeu uma aposta de uma Coca-Cola Diet, porque eu digo que nós vamos passar dos 900 mil toneladas, vamos chegar a quase 1 milhão. E tenho certeza que isso vai acontecer. E vai trazer o que? Benefício ao nosso produtor e toda a cadeia. Então é assim que a gente vê a Ásia como um todo. É por isso que nós olhamos para a Ásia, não só a China. A China é o principal vetor disso. E nós, então, estamos apostando nisso. Estamos indo para lá, nós criamos um escritório local. O José Mário Antunes é o nosso gerente do escritório lá na Ásia. Ele cuida da Ásia e do Oriente Médio. E em Bruxelas o Alonso cuida de nós, mas nós estamos focando muito na Ásia, com o apoio da Apex. A Apex é muito importante para nós, nos ajudou a construir, chegar aqui. A BPA-Data é uma coisa da nossa associação, mas tem o apoio da Apex indireto na construção das ideias e dessa internacionalização da carne brasileira. Então, nós queremos então fazer isso. É dizer que vamos subir para a Ásia e eu queria passar para o presidente Turra fazer, já encaminhado para depois fazer o encerramento, para a gente poder responder as perguntas. Presidente Turra. Ricardo, eu acho que tudo foi dito. Eu só queria fazer um apelo final. Você falou em empresas que foram suspensas. Nós tínhamos 3, na verdade, no sul, uma espontânea no Paraná, de aves e suínos, uma também. Mas hoje nós tivemos o levantamento de 2, agora estou saindo até para atender uma ligação do Bruno Bianco para resolver o último problema de Passo Fundo. E eu queria fazer um apelo a todos. Eu sei que há muitos jornalistas aqui. Nós vamos ter que aprender a falar bem do Brasil. Durante esse período de pandemia, eu via, por exemplo, a comunicação, parecia que o foco do vírus estava em alguns frigoríficos. O foco do vírus ele não esteve na China, ele esteve aqui. E daqui ele se espalhou para o mundo. Parecia isso mesmo. Eu tive 27 segundos para fazer uma defesa, enquanto eu ouvia durante 15 minutos acusações violentas contra nós. Eu acho que isso é uma coisa injusta. Na carne fraca, no dia em que a gente viu 70 países abandonando o Brasil, uma manchete brasileira, o Brasil vende carne podre para o mundo, nós começamos a ter espaço. No desespero, quando o Brasil viu que o Brasil estava perdendo para o Brasil. Então, o meu apelo agora é que nos ajude a chegar ao fim. Por exemplo, nós estamos aí numa luta titânica para proteção do trabalhador e para produzir alimento. Essa luta não é para qualquer amador. É realmente uma luta dura, nossas empresas estão sofrendo. Nos ajudem a chegar a esse final bem, que a gente possa proteger. Por exemplo, como é que pode ajudar? É impedir que um trabalhador que possa perder o emprego e colocar em risco a empresa,
ele vá para casa e realmente não faça bobagem de ficar aí na balada, etc, etc. Mas que ele seja assim responsável, se cuide da família e da saúde. Isso é uma forma de fazer. A comunicação nos ajuda. Eu tenho dito isso nos últimos dias. Se você propagar esse tipo de verdade, as coisas vão funcionar. Agora, se você só demonizar, às vezes alguns demonizam demais, nós só podemos perder todos. E o caminho, o Ricardo mostrou muito claramente, está aberto para nós. Quem diria, hoje eu ler uma manchete assim, montes de carne podre encontrados nos Estados Unidos, porque nem enterrar puderam enterrar. Que pena, que desastre num país como os Estados Unidos estar acontecendo isso. Eu li a manchete hoje, vocês vão saber disso também. Então, um grande abraço para todos. Eu peço perdão porque tenho efetivamente horário para atender o telefonema do Dr. Bruno Bianco e espero que esse momento que foi extremamente agradável seja para nós um prenúncio de grandes momentos de alegria no final desse ano, sem Covid, com vendas maiores, lucros maiores. E nosso setor pode dizer nessas alturas do campeonato seguinte, não desempregamos, ao contrário, reempregamos muitos brasileiros desesperados. Obrigado. Obrigado, presidente Turra. Para complementar, e a gente já passa para algumas perguntas colocadas aqui, a primeira delas é do Donário, Andréia, que é o seguinte, o protecionismo tende a aumentar com a Covid, com essa diminuição de situação. Como é que nós vamos defender? Nós vamos defender, indo, Donário, para o que a gente sempre fez, é andar mundo afora, quando puder a gente voltar a viajar, ou quando a gente puder usar os sistemas digitais, é mostrar a qualidade do nosso produto, que a gente está em complementação da indústria. Aqui o Gordon, de lá da Tailândia, me coloca uma coisa simples, bem correta. A Tailândia diminuiu 40% a produção. Por quê? Porque não tem mais turista. Era um país que vivia com muita base no turismo. Agora, o Gordon é um especialista e ele sabe disso. Como faz depois que você para mais de 6 meses, se chegar a 6 meses essa crise, para buscar a matriz de novo, para fazer esse processo? Eu tenho que projetar nas avós, nas bisavós, nas avós, na matriz, para daí criar pintinho, para daí fazer produto e assim por diante. O mesmo e mais complicado é com relação ao suíno. Esses turismos, esses processos vão voltar. Emendo já para responder outra pergunta, que estão dizendo como é que a Ásia e a América Latina vai acabar com os wet markets. Mas não é isso que nós estamos falando. Desculpa, talvez eu não tenha me feito entender. Quando eu falo que a tendência é uma tendência de médio e longo prazo, é uma tendência que a gente viu no Brasil acontecer, é uma tendência que aconteceu na Europa. Lá também tinha e depois foi acabando. De acordo com que as pessoas vão começando a ter mais renda, vai diminuindo. E aí aquelas pessoas que trabalham no wet market, é lógico, elas vão se readaptar. Os empresários que são acostumados a recolher suínos, a recolher aves para trazer para os wet markets e fazer, vão começar a trabalhar com micro abatedouros. Esse é um processo que já se vê, inclusive, na Índia. Abatedouros de 6 mil aves, de 10 mil aves, começando a ser instalados para dar mais qualidade no produto. Agora, ele é um processo, sim, é um processo lento, mas é um processo que começa. É um processo que agora não tem mais parada. Ele vem através do quê? Das pessoas começando a exigir melhor qualidade dos seus produtos, melhor qualidade de vida, melhor segurança de alimentos. Marcelo, temos perguntas aí? Ricardo, temos assim várias perguntas. Antes de colocar aqui a observação de várias pessoas acompanhando com a gente ainda, 255 pessoas, espectadores aí de todo o Brasil, de vários países, né? E aqui já coloco aqui algumas observações aqui, a Graziele Parente colocando parabéns a todos, ótima iniciativa. A Carla Paulit falando excelente trabalho, Andréia. O Alberto Bica, parabéns. Corrado Salcedo, parabéns, Andréia. Muito bom, parabéns do Hudson Silveira, dos Estados Unidos, colocando boa observação, Ricardo. E aí, você já comentou a pergunta do Donário, vamos direto aqui para outras perguntas aqui. Do Luiz Diongo, parabéns pela abordagem. O que o Brasil deve fazer para preparar-se em relação aos desafios futuros do mercado internacional quando a China voltar a compor a sua produção interna? Bem, João, o que tem é que a gente tem que analisar o seguinte, como será esse retorno? Será que a China, de fato, vai querer voltar a produzir 55 milhões de toneladas de carne suína?
Ou será que eles vão mudar o seu consumo? Porque aqueles jovens que agora, no tempo dos 3 a 5 anos de crise de carne, de peste suína africana, que começaram a comer mais frango do que suíno, voltarão a comer suíno? Ou será que a China vai dizer simplesmente, olha, por que eu tenho que voltar a produzir 55, se com 50 eu garanto a minha segurança alimentar mínima e importo dos outros, ainda melhorando o nosso fluxo comercial com aqueles países que são exportadores de alimentos. E além disso, ainda tem outro ponto. A cada ano, a China coloca de 30 a 50 milhões de pessoas na linha de consumo com um crescimento médio de 6%. Então, são mais um país a cada ano que está entrando para começar a comer. Então, aí você diz assim, mas a China vai voltar a produzir 55? Mas quando ela chegar a 55, ela vai precisar de 60, porque entrou mais 180 milhões de pessoas na linha de consumo que não consumiam e começam a consumir pelo crescimento econômico. Esse é um processo natural de adequação. É lógico, o Brasil está trabalhando o quê? Estamos tentando abrir, o Luiz Rua está agora começando a trabalhar Bangladesh, que é um dos grandes contingentes populacionais que nós ainda não acessamos para a carne de frango, e nós fomos, junto com o presidente Bolsonaro e a ministra Tereza Cristina, um seminário lá na Índia, para verificar o quê? Nós queremos ser parceiros da indústria indiana, complementando o produto que ele não consegue consumir. E todo mundo sabe, quando começa a ganhar dinheiro, mas a proteína começa a entrar no prato. Isso é uma situação natural. Então, o Brasil está se preparando, trabalhando com demais mercados. Ele não está fazendo o seguinte, mais do que isso. O Brasil não está projetando aumentos de produção exagerados para procurar mercado para vender. O Brasil está produzindo de acordo com as demandas nacionais e internacionais. Nós não forçamos venda. Nós não vamos atrás de ter que vender porque está produzindo demais. Nós temos já há vários anos um equilíbrio entre os alojamentos e a produção e o consumo, e a gente enxerga isso. Se a China voltar, que bom que a China volte. Se a China voltar, nós vamos buscar novos mercados e vamos conseguir trabalhar mix de produtos que tenho certeza manterão a nosso nível de produção e, inclusive, toda essa cadeia que é de mais de 4 milhões de pessoas produzindo alimentos para o mundo. Eu tenho um statement que ele é muito generoso nisso para o Brasil, que é No Border for Foods. Nós defendemos que não possa ter fronteiras para os alimentos. E essa tendência que cada vez mais os países enxergam. Enxergam fazendo o quê? Investindo em empresas aqui, se pudesse comprar, comprariam terra, fazendo do Brasil o seu grande repositório do futuro. Porque não é só isso. Quando olhamos a sustentabilidade, o país que consegue produzir grandes volumes com sustentabilidade no futuro é o Brasil. E o Brasil está se habilitando para isso e vai estar pronto para ser parceiro daqueles países que quiserem o Brasil como parceiro. Bom, beleza, Ricardo. Aqui temos também mensagens da Nilma Martins, Luciano Roupa, Marília Rangel aqui mandando um abraço para os amigos da BPA e para a Andréia. O Hudson Silveira também falando boa observação sobre os Estados Unidos avançando na China, Ricardo. E a pergunta aqui de Francisco, não está o sobrenome dele, mas ele pergunta aqui quais os fatores críticos de sucesso para o Brasil que os senhores percebem para incremento de exportações no pós-crise da Covid-19, especificamente aqui, acredito, não só na China, acho que no mercado internacional, de forma geral, que precisamos fazer ainda melhor. Bem, eu só queria completar uma coisa, o Hudson, nosso amigo de longa data, está lá nos Estados Unidos. O acordo Estados Unidos-China e a situação do mundo faz o seguinte, tem espaço tanto para o Brasil, para Estados Unidos, para a Europa e ainda vai faltar carne. De todas as exportações que tem, vai faltar produto para aquela necessidade que tem lá na Ásia. O que nós devemos fazer para melhorar na pós-pandemia? Nós vamos continuar fazendo um produto de qualidade, de sanidade e que dê segurança alimentar para os países que nos importam. A gente tem dito mundo afora, eu e o Luiz, é o seguinte, o Brasil não é melhor do que nenhuma indústria de qualquer país no mundo. Mas não há ninguém melhor que o Brasil também. Então nós vamos fazer o quê? Continuar desse jeito. Por quê? Porque hoje, mesmo com pandemia, nós estamos crescendo as exportações. A tendência é que pós-pandemia, os países comecem a voltar o consumo normal, ou seja, os restaurantes voltam a funcionar. As pessoas passam a ter mais renda, voltam a trabalhar, começam a ter renda, começam a comer mais ainda. E aí o que vai acontecer?
a indústria teve que se desmobilizar um pouco mais do que o Brasil. Por quê? Em certos lugares onde o turismo era muito assentado, como o exemplo que o Gordon deu na Tailândia, como a Europa, a indústria não consegue ficar 6 meses esperando a retomada. Ela tem que segurar o processo como um todo, inclusive lá atrás, nas avós e bisavós. Ela tem que repensar um pouco para adaptar a seu nível de produção. E depois ela vai voltar à retomada. E o Brasil, então, vai ser parceiro dessas retomadas. O Brasil vai continuar a ser. Isso está acontecendo, por exemplo, com a Polônia. A Polônia está tendo um excesso de produção porque estava vindo num aumento muito acentuado de produção e exportação interna entre a Europa, porque tinha ambiente para isso, e agora está tendo que ter uma desaceleração muito acentuada. O que vai acontecer? A volta vai ser mais devagar. O Brasil está preparado, então, depois da pandemia, nós vamos chegar para os nossos parceiros e assim, você quer carne, nós temos. Eu tenho uma brincadeira que eu faço no International Poultry Council. De todos os países no mundo, talvez o Brasil seja o único que, se alguém disser assim, eu preciso de 1 milhão de toneladas de carne, a resposta que o Brasil só vai fazer é o seguinte: para quando você quer? Porque nós somos o único que tem condição de fazer isso de maneira imediata por causa de grãos, águas e estrutura de ambiente para a produção. Ricardo, se me permite só fazer um complemento aí ao começo da tua fala aí sobre espaço no mundo dos Estados Unidos, do Brasil. Eu acho que tem um dado, grosso modo, que acho que é importante a gente colocar, que acho que exemplifica bem o gap, né, que todo esse problema da peste suína africana causou lá na China, né, na China e nos outros países. Só na China, mas a gente considerar que Vietnã, por exemplo, é ainda, né, a incidência é ainda maior do que na China, mas vamos pegar só o exemplo da China. A China hoje tem um déficit de 20 milhões de toneladas de proteína. Se a gente pegar todo mundo no mundo que exporta, né, agora falando de carne suína, todo mundo que exportou carne suína no ano passado dá 9 milhões. Todo mundo, juntar Europa, Estados Unidos, Brasil, Canadá, todos os países que exportaram, todo mundo deu 9 milhões. Então, assim, mesmo se todo o produto de exportação do mundo fosse direcionado para a China, ainda teria metade da lacuna a ser preenchida lá. Então, acho que esse número do 20 milhões e 9 milhões, acho que exemplifica bem que existe espaço para os Estados Unidos vai crescer lá, o Brasil está crescendo e acho que todos podem acessar os mercados asiáticos, que há espaço para todo mundo nesse momento e, como o Ricardo bem disse, por alguns anos ainda a tendência de que isso perdure. Perfeito, pessoal. Só para a gente dar um deadline aqui para a gente conseguir atender o máximo possível nas questões, né? Vamos colocar aqui como 11h10, 11h15 no máximo, o nosso limite de horário, para a gente poder também seguir a programação. Vou trazer aqui 2 questões do pessoal da BRF, o Tiago e a Graziele. O Tiago colocando bom dia, parabéns pela apresentação a todo o time da BPA. Com essa crise suína dos Estados Unidos, qual vocês imaginam deve ser o tamanho dessa lacuna de oportunidade para o Brasil? E complementando aí com a Graziele, né, após o Covid, qual mercado pode ser uma boa surpresa de proteínas do Brasil? Como nós podemos crescer? Bem, a situação dos Estados Unidos agora, que está parando e que está tendo dificuldade de plantas, segundo uma notícia da CBS, ontem mais de 180 plantas tinham problemas, não que estavam paradas, mas tinham problemas, diferentemente do Brasil, que tem poucas plantas, que tem pouquíssimos casos aqui de Covid, porque o Brasil, desde o início de março, reforçou, triplicou os cuidados com seus colaboradores. A verdade é essa. Nós temos mais de 400 plantas e poucas que estão paradas e que os nossos trabalhadores estão cuidando. O que isso faz? Lá nos Estados Unidos, que é um grande concorrente do Brasil, vai diminuir a sua produção. Tem falta de produto na gôndola. E não é que os Estados Unidos vai proibir a exportação. É que o americano, quando tiver dinheiro, vai pagar mais caro e vai segurar o produto lá. O grande exemplo disso é a exportação de ovo no Brasil. O crescimento de consumo de ovo, porque as pessoas acreditam agora no ovo como uma proteína boa, saudável e que faz bem, e ajuda inclusive a imunidade agora na hora de Covid. Quando esse crescimento saiu de 130 ovos per capita para 240, as pessoas não exportam. Por quê? Porque o mercado brasileiro paga mais. Então, esse é o processo. O mercado americano provavelmente vai segurar mais essa carne lá, e aí, assim que terminar o chamado excesso de produção que a Europa teve relativamente à diminuição do consumo, o Brasil vai ser o grande beneficiado. Já está sendo, por sinal, está sendo buscado mais carnes
Nós estamos vendo exportações de carne suína que estão beirando a casa de 70 mil toneladas todos os meses. E ainda, se formos olhar o que foi vendido até agora, nesse mês de maio, nós vamos ir passar para 80, 90 mil toneladas. É lógico, quando a gente pega, é importante, aqui tem muito jornalista também nos escutando, quando eu vejo as estatísticas semanais, a primeira semana ela é sempre inflada porque tem números acumulados, mas eles são números que vão crescendo mês a mês e eles mostram a tendência, ou seja, nós vamos inclusive, então, os Estados Unidos deverá diminuir as suas exportações em um processo que é de adequação do mercado interno com o mercado externo, na minha visão, naturalmente, e isso vai dar oportunidade para o Brasil. E a Graziele coloca bem, ela é nossa conselheira, sabe como me ajudar isso no conselho da BPA, né? Nós estamos buscando assim, por isso estamos focando muito na Índia. A Índia, como falamos, coloca muita gente todo ano com um nível de consumo baixo. Quando nós fizemos há 8 anos atrás, Brasil e Estados Unidos contrataram a mesma consultoria para ir à Índia analisar aquele mercado. Lá naquele tempo, a gente detectou que 30% não consumia proteína porque eram vegetarianos por opção, e o resto porque não tinha capacidade econômica. Essa capacidade está chegando. A Índia cresce a razão de 7% ao ano nos últimos 3 anos, e vai continuar a crescer depois do Covid. Então, a gente tem certeza que vai estar, nós vamos focar na Índia e Bangladesh, que são os mercados nos quais a gente espera, já que a Indonésia, que é outro grande mercado para aves, não tem chance agora imediatamente, porque nós estamos lidando com o painel, vai demorar um pouco a mais. Mas tenho certeza, a necessidade vai fazer a oportunidade. Ricardo, Luiz, fique à vontade, se quiser colocar. Não, acho que é em relação aos mercados, né, que nós temos trabalhado também. Óbvio que isso, né, tem alguns que são médio prazo, alguns longo prazo, outros de mais curto prazo, mas também a gente tem trabalhado a questão de Tailândia, Laos, Camboja, Taiwan, o México também, na carne, saindo um pouco da Ásia, né, porque a gente está falando aqui, óbvio que hoje o foco é falar de Ásia aqui nesse webinar, mas a gente também não esquece das outras regiões. A gente tem trabalhado também muito forte em México, no Canadá, no Peru, mesmo a União Europeia, que é uma história longa para abertura de suínos, mas são Colômbia também, enfim, são mercados que a gente vislumbra aí no médio prazo como mercados importantes também para acessar, né? A gente tem o Canadá muito próximo aí da abertura, já o reconhecimento sanitário, enfim, tem alguns mercados que a gente tem trabalhado em aves também, Indonésia, como o Ricardo falou, que está na questão toda da OMC, Taiwan, Bangladesh, que agora a gente começa a dar uma atenção especial, um mercado muçulmano, halal ali, que a gente tem conhecimento sobre o mercado halal, é o maior exportador de halal do mundo, enfim, são vários mercados que a gente tem trabalhado, né, ao longo do tempo. Isso, obviamente, os timings às vezes levam um pouco mais de tempo, um pouco menos, mas são mercados que a gente também tem atuado para ampliar, não só na Ásia, mas também em outras regiões do globo. Luiz, e até me lembrei agora, também a grande Venezuela, que já consumiu mais de 300 mil toneladas por mês, ela vai voltar. Espero eu aí, uma posição política minha, espero que o Maduro caia, que eles consigam restabelecer uma democracia plena na Venezuela, podendo aquele povo que tem a maior reserva de gás natural do mundo, eles estão faltando comida para eles lá hoje. Tomara que logo isso se resolva de uma maneira democrática, o Maduro tenha consciência de melhorar ou passar o poder, sair dessa ditadura que ele vive lá, e que a Venezuela possa retomar o consumo. Só a Venezuela vai ser um crescimento muito bom para nós e para os nossos colegas, amigos argentinos, que são eram os grandes vendedores para a Venezuela e também se ressentiram desse mercado. Tenho certeza que isso vai ajudar toda a América Latina para as exportações. Mas, além disso, nós temos um ponto também com relação ao futuro que eu esqueci de falar. Aqui mesmo, e aí não carne suína especificamente, há uma capacidade imensa de crescimento. O governo continua a mandar os questionários de aves e de suínos, e de boi também, mas eu falo das nossas proteínas, de aves e suíno, para a China, para análise de realização das análises de habilitação. Então, podem ter várias plantas habilitadas de agora para adiante, porque a necessidade da China vai ser grande. E, além disso, tem um ponto muito claro que pode aumentar imensamente a rentabilidade e o volume de vendas. Qual seja? A venda de carne com osso
fora de Santa Catarina, porque hoje só pode vender carne suína com osso de Santa Catarina. Então, quando você ampliar, o Paraná já está em processo de abertura de livre de vacinação de febre aftosa sem vacinação, ou seja, o Rio Grande do Sul também está abrindo o processo, mas independente disso, se a gente fizer como, se a China aceitar como fez com o Uruguai, comprar carne com osso mesmo com vacinação, porque inexistência de vírus circulante, não há vírus aftosa no Rio Grande do Sul e no Paraná, a China poderia reconhecer isso, o Japão também poderia fazer isso, só isso aumenta imensamente as exportações para a China com as plantas habilitadas. E também com relação aos miúdos suínos, que são só exportados de Santa Catarina. Quando a gente abrir para demais estados, isso também vai dar um fluxo de mercadoria bastante grande, que vai dar sustentabilidade a esse nosso negócio por muito tempo. Perfeito, Ricardo. Bom, a gente está agora em 11h10, vamos então para a pergunta final. São muitas as questões, a gente queria agradecer aí a presença e participação de todos. Gostaríamos de conseguir atender todos, mas o tempo é exíguo, a gente precisaria ficar aqui até amanhã se fosse atender todas essas questões, né? Então, vamos priorizar aqui duas questões que chegaram. Uma do Alberto Bica, da Apex, já parceiro nosso aí há bastante tempo, né? Ele pergunta que existe uma demanda dos Estados Unidos por carne suína, quais seriam as dificuldades para atender, né? E uma outra pergunta aqui da Cristiane da Pamplona. O Ricardo já comentou um pouco, mas eu gostaria de saber a opinião dele quanto à guerra comercial de Estados Unidos e China. Até que ponto eles consideram que pode influenciar para nós, principalmente na exportação de carne suína, se pode ter reflexos positivos ou negativos? Bem, primeiro, Alberto, é uma alegria ver um amigo e uma audiência tão qualificada como a sua, Alberto. Obrigado. Você faz parte dessa história. Chegar aonde nós chegamos hoje no BPA Data, na construção do Brazilian Chicken, Brazilian Pork, Brazilian Egg e Brazilian Breeders, tem muito da mão desse cara que está nos assistindo aqui, chamado Alberto Bica, que foi nosso gerente do projeto há muito tempo e hoje está com mais uma posição na Apex, e não só do Alberto, e toda a Apex. Ele ajudou demais nós a construirmos e chegar. Alberto, permita-te fazer essa homenagem e saudação especial aqui. Mas o que falta para exportar mais carne suína para a China é só os Estados Unidos habilitar mais planta. É simples. Hoje nós tivemos lá atrás, quando houve a abertura do mercado americano para o Brasil, só uma planta se habilitou, que foi a planta da Aurora. A Aurora aceitou aquelas exigências, e não são nenhumas exigências diferentes, todas as empresas podem aceitar, mas são mais custosas. E a Aurora se dispôs e está vendendo lá um bom volume. Se os americanos quiserem mais carne brasileira, basta chegar aqui e habilitar, tem a Libem, tem a Pamplona, tem a BRF, tem a JBS, Seara, está cheio de planta aí de frango, de suíno para poder exportar para lá. E com relação à própria pergunta da Pamplona, a briga dos Estados Unidos com a China é algo que é uma incógnita. Veja bem, um dia o Trump elogia, no outro ele xinga, aí a gente não sabe, aí um cara volta, derruba a tarifa, no outro aumenta a tarifa, no outro aumenta, importa, aí não sei o quê. O que importa é o seguinte, aquilo que o Luiz mostrou em números. Há espaço tanto para o Brasil como para a China. Poderá sim, no momento como estamos vivendo, como vivemos ali no final do ano, a entrada da notícia de habilitação de plantas de aves e de suíno da americana e de boi, que deu uma queda de preço. Mas entenda, queda de preço, baixa um pouquinho a rentabilidade, mas ela caiu para patamares muito melhores do que era no passado histórico. E isso não deixou de dar rentabilidade às empresas. Então, você pode ter essa oscilação, mas o volume continua porque, de fato, continuou. Os Estados Unidos está lá, ele está começando a vender e o chinês não está deixando de comprar do Brasil. Pelo contrário, está comprando mais ainda do Brasil, dos Estados Unidos e da Europa. Perfeito, Ricardo. Bom, chegamos agora a 11h13 nesse momento. A gente queria passar, então, para as considerações finais de vocês, avisar que chegamos a quase 300 participantes simultâneos aqui na nossa live, a primeira live aqui da BPA junto com a Velan Big Data. Então, para seguir na sequência, passar aí para a Andréia fazer suas considerações finais, em seguida vamos para o Rua e Ricardo, aí você fecha. Andréia, por favor. Eu só tenho uma palavra que é agradecimento, né? Agradecimento pelo apoio da BPA, por valorizar nosso trabalho, por dar essa oportunidade
Agradecimento a todos os participantes, ao interesse enorme que a gente teve. Eu estou realmente muito orgulhosa e bastante surpresa. Acho que é um bom caminho, né, Ricardo, Luiz, e o ministro já não está com a gente, mas Marcelo, seguir fazendo talvez seminários desse estilo. Eu acho que as pessoas estão cada uma no seu canto, mas sedentas por informação e por análises qualificadas, né? Estou muito feliz com todos os comentários, agradeço demais a todos os comentários, né? Só tenho a agradecer e desejar a todos um ótimo final de semana. Obrigada. Ok, Rua, agora contigo. Bom, eu vou na linha do que a Andrea comentou, obviamente agradecer a participação de todas as perguntas que foram feitas. Eu acho que a ideia foi trazer um pouco essa questão, né, de como é importante a questão dos dados e daí depois qualificar isso em análises setoriais que comentem, né, sobre o setor, que deem uma visão. Então, no final das contas, acho que a ideia foi justamente essa, de fazer um mix, né, entre o dado bruto e a questão de uma análise refinada. E eu só tenho a agradecer mais uma vez, agradeço aí ao Marcelo pela moderação, enfim, por todo o trabalho também, Andréia, Ricardo, ministro Turra, todos. Fico muito feliz de ver aqui gente de vários países, de vários continentes. Acho que isso é interessante também, com esse caráter internacional desse nosso seminário. Então, mais uma vez, agradecê-los e fico à disposição também de todos, quando tiverem alguma dúvida ou algum outro ponto que queiram depois falar, fico à disposição de todos. Um abraço. Bom, ok, obrigado, Rua. Ricardo, então, fechamento é contigo. Bem, então, Marcelo, parabéns a você, que foi um condutor, idealizador, toda a equipe. Andréia, muito obrigado pelo teu trabalho, pela apresentação que nos fez. Luiz, parabéns, valeu a pena eu esperar tanto para você vir para a BPA. Você mostrou hoje o quanto é válido você estar fazendo parte do nosso trabalho e eu fico muito feliz de ter você como meu parceiro e amigo de trabalho aí. A gente, então, quer primeiro agradecer a audiência, acima de tudo. É muito importante para nós ter esse primeiro webinar. Desculpem, foi o jeito que deu, né? Mas eu acho que é uma experiência que a gente pode fazer mais vezes. A BPA está construindo esse sistema de dados e esse sistema de divulgação através do webinar, não só para agora, mas para adiante, e dando liberdade. A BPA se calcou, acima de tudo, quando construiu a fusão da UBA com a ABEF e depois das duas com a ABPEX, em um conselho multidisciplinar de todas as proteínas, com representação de todas, as empresas grandes, as empresas pequenas, têm votação igual no nosso conselho e as empresas têm, acima de tudo, informação igual. Esse é o mote que nós entendemos na BPA, que a gente tenha democracia de dados, de acesso, com respeito às individualidades, com respeito aos tamanhos e tudo mais, mas, acima de tudo, sendo democrático para todo mundo e, acima de tudo, para o nosso cliente, para o nosso consumidor, para todos, sem medo e transparência de falar as coisas que a gente tem. Volto a dizer, nós temos um mote que é: não pode existir fronteiras para os alimentos e não pode faltar comida para o brasileiro. Então, nós estamos fazendo o quê? Cuidando da segurança alimentar do nosso país, cuidando da saúde do nosso colaborador, para fazer uma frase que o Marcelo tem usado muito na sequência, que eu gostaria de encerrar em meu nome, em nome do presidente Turra, que teve que sair para trabalhar, que é: não há paz social onde há fome. E nós vamos continuar trabalhando muito bem por isso. As pessoas nesse tempo de Covid conseguiram ver claramente que dá para viver sem futebol, não é? Não precisam pagar fortunas para um jogador de futebol para me dizer o que é bom. E eu vejo num seminário aqui, não preciso gastar terrivelmente coisas de propaganda, vi um filme feito de uma maneira maravilhosa, mostrando o sentimento. Talvez é isso que nós tenhamos para crescer, fazer seminários, fazer colocações, não precisa viajar tanto. Eu que dei 7 voltas ao mundo o ano passado, cansei demais. Hoje estou vendo que estou falando com o mundo na minha casa. Talvez isso são coisas que a gente tem que aprender aquilo que se chama de essencialidade. Sair das superficialidades e partir para o essencial. E o essencial também está em dados bons, dados que têm informações para que eu vá fazer o quê? E a essencialidade é do comércio, para não ficar perdendo tempo com coisas e outras. E vejo lá, o país está crescendo, vai crescer, tem chance? Vamos olhar então. É por isso que nós queremos na Ásia e nós queremos na África depois, no segundo passo. Queremos, acima de tudo, que o Brasil vai continuar a ser o grande provedor de proteína mundial, sem prejudicar as indústrias locais. E nós somos a favor da produção local. Ela precisa, é necessária. Mas quando precisar um pouquinho a mais, nós vamos estar prontos para ajudar. Então, eu quero agradecer a todos, desejando que as pessoas se cuidem, acima de tudo, para aqueles que creem em Deus, que Deus proteja vocês e suas famílias.
desse coronavírus, trazendo paz e saúde para todo mundo. Um grande abraço e um bom fim de semana. Um abraço a todos, muito obrigado.